referência, uma pessoa que tem uma admiração enorme, enorme, de verdade. Nós temos parte de muitas jornadas junto até o Ministério da Educação, o decreto da nova regulamentação da EAD. Eu e o Marcos fizemos parte da comissão do MEC, fazemos isso. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Marcos, eu tenho muito carinho por vocês, eu tenho muito carinho pelas pessoas que estão nessa sala. Eu vou pontuar algumas, né, até para eles saberem. Aqui, o nosso pró-reitor de graduação, professor Coelho. Aqui, o nosso coordenador do curso de Direito, professor Calil. Trabalhou com o lá na Metodista, tá? É do time do... Aqui, doutor Orleans, que é o nosso head da saúde, estamos em banco de medicina, ele é o coordenador dessa frente. Lá, o professor Alexandre, está chegando agora. Eu conheci logo, eu cheguei em Minas, passou pela NIL, pela UNA, pela REM, né? Nosso coordenador de engenharia, e os nossos professores, os nossos alunos do mestrado, o professor Daniel, professora Ana, nossa líder da CPA. Ai, meu Deus, esse é o problema de citar o nome de alguns, né? Aí se paga mico com os outros. Vocês me perdoem, tá aqui, professora Paola. Fernanda, Deus maravilhosa, nossa aluna do mestrado. Quem mais quer dizer nome? Quem mais é professor quer dizer nome? Ai, muito bem. Quem mais é professor quer dizer nome? Ontem a Lúlia teve aqui. Ela fez uma brincadeira que foi muito legal. Ela abriu e disse assim: diga duas palavras para mim me conectar com vocês. O que você acredita de educação? Então, você está com o time aqui de alunos nossos do mestrado, nós temos sempre. Tem outros alunos que estão no estado, mas quem é aluno do mestrado? Ó, tá? São alunos do mestrado, estão na escola, né? São professores, gestores, né? Estão aqui fazendo nosso mestrado. Então, é uma alegria que o nosso coordenador TI, James Marcelo. Então, gente, eu desejo para nós uma ótima noite, sem mais delongas. Eu vou passar para o nosso palestrante, professor Marcos Cudova. Obrigado, boa noite, gente. Tá bom, né? Vocês ouvem bem? Então, a história já contou a história. Eu não vou repetir, não, mas eu tenho. Nos divertimos bastante. Faz os momentos que temos para pensar, para descontrair, para discutir as nossas dúvidas, nossas angústias, nossos projetos, nossos sucessos. A gente sempre partilha muita coisa. Então, cada um convidou, claro, vai ser um prazer falar. Principalmente nós dois estamos em novas situações, os novos, exatamente. Então, compartilhando mais uma vez agora, espaço novo. E aí, a ideia é contar um pouquinho para vocês o que a gente disse. Ok, o subtítulo ali, desafios e oportunidades, mas sem fazer listinhas. É isso, né? Nós estamos vendo com a figura dos professores com desafios, com oportunidades nessa era digital. Como coordenador da medicina, de saúde. E a minha área de formação, apesar de ser engenharia, por 6 meses, acho que 6 meses depois que eu formei, sempre foi investigar o uso da tecnologia na nossa atividade humana. Como que a gente usa a tecnologia
para nos relacionarmos, para trabalharmos, né? Algumas coisas que eu fui aprendendo na pancada. Então, na época, eu estava desenvolvendo sistemas e, de repente, eu usava errado. O sistema não era o problema, mas aquilo que o sistema representava para as pessoas na faculdade, o tempo representava um direito diferente. Então, naquela época, na década de 80, 86, 87, eu vi uma rejeição aos softwares de assistentes que eu estava trabalhando, ser recusado, as pessoas achavam que não podia ver. Então, agora, em 2022, diante da mesma perspectiva, e né, tem algum risco para a gente de perda de empregos? Passar, por favor, quer que eu passe? Não, passa. E eu acho que isso acontece muito nessa possibilidade, né? Será que a gente vai ser substituído por inteligência artificial? Será que há o risco mesmo das pessoas optarem por estudar, aprender uma coisa da tecnologia e não orientados por um docente? Curiosamente, todas as imagens geradas aqui nessa apresentação foram feitas com inteligência artificial. Todas. Eu trabalho insano nessa ligação, mas achei tão bonitinho. Porque, no fim das contas, é uma experiência nova. Eu descobri que, na assinatura do Canva, eu tinha já 500 créditos mensais de geração de imagens. E achei que legal. Aí comecei a fuçar o recurso e aí gostei. Fui juntando imagens, aí eu fiz aqui um pacotinho para colocar. Mas começou com essa ideia. Então, como é que eu mostro uma sala de aula que um robô conduzindo apesar de que, quando a gente fala de uma aprendizagem baseada em inteligência artificial, não tem nada de comigo nessa história. Você vai sentar frente ao computador, acessar um software, ele vai te guiar, te dizer o que você deve assistir, como é que você está, como está o seu desempenho. Mas isso tem sido provocativo, especialmente quando as pessoas olham para a inteligência artificial como uma ameaça ao seu trabalho. Você fala, isso não funciona. Esse pessoal você já viu há muito tempo falando de calculadora, de matemática, e depois a gente vai vendo outros recursos tecnológicos que vão se tornando desafio, celular, sala de aula, as avaliações nas atividades online, na conversa. A gente vai vendo outros desafios e muitas vezes isso nos leva a rejeitar. Tira isso aqui da gente. Como é que eu bloqueio o acesso dos alunos para esse recurso? E nós tivemos uma apresentação especificamente sobre inteligência artificial na universidade, exatamente no dia 3 de junho, e uma fonte que eu achei, eu falei, pô, me manda a pergunta por um formulário, porque não tem jeito da gente deixar organizar muito. Como professor, vocês sabem bem que se alguém pega o microfone, ele não vai fazer uma pergunta, ele vai fazer um discurso, contar história, falar o que ele acha. Chega em uns 20 minutos, ele consegue chegar na pergunta, né? Não, vamos fazer esse formulário. A pergunta é: como que a universidade vai impedir o uso da inteligência artificial pelos alunos? Bom, faz o menor sentido. Tem uma outra assim: que política de uso de inteligência artificial a universidade vai fazer? Nenhuma. Se a gente tivesse essa capacidade. Há algum tempo, um dos nossos coordenadores de pós me pediu para bloquear o WhatsApp dos alunos. Mas ele queria, mas não, os alunos estão compartilhando as questões por meio de WhatsApp, eu vou bloquear. É difícil até você pensar como é que você continua essa conversa. A distância está da compreensão que é. Mas aí a gente foi discutindo para mim de tecnologia. E tecnologia é minha área, né? Não só dentro da elétrica, da engenharia elétrica, eu fui trabalhar com tecnologia, mas também quando eu fui para a universidade, assumi a educação à distância, eu fui discutir tecnologia. Virou objeto de discussão. E aí vem a preocupação, mas tá, nós estamos gravando aula, eu preciso do professor muito pressionado pelo RH, pelo jurídico. O jurídico, eu achei que isso não, a reitoria, que ao contratar as pessoas por lapso senso,
Assim, eu vou remunerar o professor anualmente pela sessão de materiais didáticos. Eles produzem, nós produzimos tudo internamente. Eu pago a professor a sessão de direitos autorais, a gente não compra. Uma escolha tipo lá em 2012, 2013. E naquele momento o juiz fala assim, não, a lei te dá direito de uso de 5 anos, nós não vamos pagar de novo. Jurídico. Quem gerencia o negócio? Você não. E ainda mais, ressaltando, o seu cargo de assessor jurídico, ou é o de diretor, não dou, eu não sabe. Ah, briga, feia, né? Mesma coisa de RH. Falei, não, você não pode contratar o professor Teixeira. Por que não quer isso? Quem disse? Né? Tudo bem? Essas conversinhas duram 1 ano, 2 anos, até que a gente consiga, de fato, uma solução. Mas, mesmo assim, vinha a ideia. Toda pressão, uma pressão por resultados, por desempenho, é naquilo, olha, não precisa gastar tanto com o professor precisa isso, mas nós estamos caminhando, estávamos caminhando numa direção disso, de tirar o professor de cena e colocá-lo no suporte tecnológico. Era esse o caminho, né? Será que é? E eu me via, muitas vezes, angustiado com a minha própria condição como docente. Então, eu voltei do mestrado em 99, então desde 2000 desde 99 eu estou como professor universitário. E assim, sabe, aquelas pessoas que falam assim, você tem isso aqui, você topa fazer foto. Já também, mas ela acima de família, estudava, mirava, quebrava a cabeça. E sem me preocupar muito, assim, minha graduação foi mulher. Me afastei, um divórcio pro resto da vida, nunca mais quis saber, nem tocava. Não queria mais mexer com isso. Aí fui para a computação, mas minha graduação não era em computação. Então eu precisava me virar para completar aquela lacuna na formação para eu poder ensinar a aula, né? E aí, em 2003, eu fui para a gestão. Então, na minha carga horária, 8 horas eram dedicadas à aula em computação e 30, né, oportunidades para gestão. Aí fui fazer uma especialização em gestão. E aí, fui me afastando um pouco da computação e meio perdido. E vendo que os professores que estavam chegando na universidade sabiam muito mais que eu. Qualquer assunto, qualquer coisa, qualquer disciplina, professor de Estados Unidos sabiam muito mais que eu. Eu ficava perdido, falei, cara, vocês vão botar para fora. Vocês vão saber que eu não entendo desse assunto nada, né? E fui tentando, fui achando minha praia. Falei para vocês que eu gostava de discutir tecnologia no uso da nossa atividade humana. E consegui montar um curso de design de interação. Foi o primeiro curso de design de interação que teve aqui no estado. Foi super legal. Aí me botaram para fora do curso, porque acharam que entendia mais assunto que eu, depois de alguns anos. Eu fui trabalhar com desenvolvimento web, me botaram para fora do curso depois, porque tinha um menino que sabia mais de tecnologia que eu. Na verdade, esse menino põe para fora. Eles pegaram, você vai fazer esse livro, não tem uma chance de isso. Pode crer. Aí perdi a coordenação dos 2 cursos que eu criei, perdi a disciplinas que eu tinha nos 2 cursos. Assim, não dava. Realmente, o povo sabia mais que eu. Então, essa preocupação de ser substituído, de perder espaço, ela me acompanha desde que eu comecei. E quando vem tecnologia, eu assim, eu quero trazer tecnologia para aquela universidade, mas é mais uma coisa para me tirar o espaço de trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Entender. Entender o que é isso. E se eu estou sendo pressionado pela tecnologia, com ela não vai resolver o problema. Espaço para mim. É simples. A gente volta um pouquinho ali em 2018, quando eu funcionei esse formato nosso de curso à distância não está legal. Está legal porque eu vou para o material do outro professor, eu mesmo adoro produzir vídeo, produzo dezenas de horas de vídeo por ano, gravo minhas matérias, eu tenho as minhas disciplinas que ninguém mexe. Mas estou lá, tem gravação para terça-feira agora também, mas eu fui vendo, não é isso. Eu produzo os vídeos, eu posso comprar os vídeos, tá? Tá cheio de plataformas de excelente qualidade que oferecem material de baixo porque não tem a condição de produção top. Quando nós começamos a produzir, não existiam essas plataformas, eu não tinha alternativa. Eu ia trabalhar com PDF produzido pelos professores, eu ia trabalhar com vídeo produzido pelos professores, mas foi uma lógica da produção interna, nos capacitamos, montando estúdio, contratei professor de teatro, tinha lá toda uma equipe de produção mesmo, né? Sofisticado. É um trabalho de produção, né?
Mas você fala, não é esse. Eu acho que não é esse. Educar não é botar os meninos para estudar. Então, o que nós vamos fazer? E aí, tentei achar um espaço para mim, que é o que eu pretendo contar um pouquinho para vocês. Então, quando a gente fala de educação na era digital, docência na era digital, eu conto da minha história, com os meus projetos, com aquilo que eu achei que valia a pena, que estava legal, minhas próprias angústias, e entendia que se alguma coisa funcionasse para mim, tinha chance de funcionar para todo mundo. Se não funcionasse para mim, não ia funcionar para mim. Então, não adiantava. Todos os projetos que eu fiz na universidade, na PUC, a minha disciplina foi a primeira. Tem que colocar uma disciplina assim, a minha vai ser a primeira. Tem que fazer disciplina assim presencial. Beleza, a minha vai ser a primeira. Tem que fazer uma disciplina só para o online. Ok, a minha vai ser a primeira. Tem que fazer uma disciplina baseada em projetos. Beleza, a minha vai ser a primeira. Funcionou? Ok, vamos lá. Então, podemos apresentar as pessoas. Uma disciplina lá, em faculdade de pós-graduação, de 30 horas de formação, mesmo, engenheiro, neurótico, ansioso, prolongamento das minhas atividades. Eu gastei 130 horas produzindo material de uma disciplina, de 30 horas, eu recebi 30 horas e trabalho 130 de produção. Esquece, isso não é um pensamento alternativo. Né? E aí, uma das coisas que eu fui percebendo que se mostrava um desafio muito grande para uma transformação dentro da prova de Minas era a cultura da universidade. Como eu falei, né, esse tipo de conversa que eu tinha com o RH, com o jurídico, mas também com os corretores acadêmicos, com os meus próprios colegas, diretores das áreas de conhecimento, das 8 unidades, uma mentalidade muito focada na produtividade. Só que a produtividade, o conceito de produtividade que a gente tem na nossa sociedade, ele vem lá da Revolução Industrial e é pensado para o processo industrial, para a produção industrial. E a gente traz isso para tudo na nossa atividade humana, inclusive no casamento, porque não tem um dia que eu chego em casa, posso verificar todo, e a mulher fala, você não tem nada para fazer, não? Acho que descansar, bom dia. Mas é assim, é tudo. Você não pode ficar à toa, você está perdendo tempo, você tem que ter mais alunos, a sala está vazia, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carteiras vazias, porque, cadê? Vamos chamar mais gente, vamos fazer uma questão de turma, né? Como é que eu faço para ocupar o horário cheio? Eu não quero perder nenhum momento de uma máquina que está disponível, de recurso, não se abre mais turma, e vai reduzindo grupos para ter uma eficiência financeira. Toda a nossa lógica está baseada nisso. Pedro, quais são os grandes princípios da industrialização? A primeira coisa, padronização de produtos. Tudo igualzinho, isso traz qualidade. Na medida que você padroniza o processo produtivo, você assegura qualidade. O trabalho artesanal, não, cada produto produzido é muito diferente do outro. Então, você começa a definir processos de produção bem estruturados, bem regulados, para você garantir qualidade. Você começa a colocar pessoas em funções específicas. Por exemplo, gente da TI, né? Aí você tem isso, e cada um se especializa naquela função. Cada um entende daquele ponto específico para ele trazer o melhor resultado. Mas não necessariamente ele vai entender o trabalho dos outros. Às vezes você nem sabe o que o outro faz. O que mais é feito além do seu trabalho. Tivemos, muito em função das máquinas, a concentração geográfica. Então, se você tem máquinas pesadas, você precisa trazer as pessoas para trabalhar perto da máquina e não colocar as máquinas em casa. Uma cultura de hierarquia, de uma gestão hierárquica, em que quem está lá em cima manda mais que quem está no meio, que quem está embaixo, vem sempre um comando de cima para baixo. E, finalmente, essa preocupação com resultados. Não é preocupação, não. Eu preciso maximizar resultados. Recentemente, eu estava vendo uma pessoa fazendo uma crítica ao crescimento econômico contínuo. E ele perguntava isso. Por quê? Todo mundo vem com essa ideia de que a gente tem que aumentar PIB, o PIB tem que crescer todo ano, que a empresa tem que faturar mais todo ano, que tem que ter mais aluno todo ano, que as instituições têm que ter mais aluno todo ano. Por quê? Né? Não existe limite para isso, todo mundo vai crescer. E será que isso vai dar certo? Será que a gente vai conseguir entregar esse crescimento contínuo? Mas, no fim das contas, é assim que nós somos formados. Até um dos nossos professores lá, numa apresentação
sobre gestão das coisas, assim, quem não cresce morre. Mas será que é isso mesmo? De qualquer forma, é isso que a gente entende na nossa sociedade. Muitas vezes a gente aplica isso na nossa vida pessoal. O que você vai estudar hoje? O que você vai aprender hoje? O que você vai fazer de melhor? O que você guardou de dinheiro a mais? Tudo nós, você tem que passar pela sua vida acumulando patrimônio. Se você não está acumulando patrimônio, se você não tem mais coisas para você trabalhar, você não está bem, né? Assim, você não é bem sucedido. E a gente traz, até por pressão do excesso produtivo, valores de consumo que são desnecessários, até chegar a uma maluquice dessa, dois telefones celulares. Mas ele tem um sentido, sabe? Isso eu desligo. Todo dia que eu chego em casa, eu só reviso de manhã. Não me acompanha nas férias, não me acompanha no fim de semana. Mas aí eu vou passar seu telefone corporativo para desligado, eu estou desligando o pessoal. A ideia é separar mesmo as coisas. E nós trouxemos isso. Nós trouxemos isso para a educação. Então, quando você pensa no nosso modelo de educação, até a disposição das carteiras reporta isso, nós temos padronização onde? Os currículos. Os nossos currículos, eles são todos estruturados, eles têm a definição muito precisa de disciplinas, de atividades complementares, de horas de estágio, hora disso, hora daquilo, período de disciplina, pré-requisitos, muito estruturado, para não dar falha. Você saber exatamente qual percurso que todos os alunos vão. Nossas disciplinas têm planos de ensino que são validados pelas coordenações e que ficam registrados e que têm uma estrutura própria. Aí você, em alguns casos, tem que chegar a escrever até o cronograma de aulas que você vai dar, a sua distribuição de pontos, e passando por processo avaliativo, que é também único para todo mundo. As aulas são as mesmas. Você vai ter uma turma dessa daqui, todo mundo tem que gostar do assunto no mesmo tanto e vai ser avaliado da mesma forma. O curso de administração, que foi um dos primeiros, mas uma grande mudança, você tem gente de marketing, de finanças, de RH, de projetos, de logística. E se você tiver um cara de marketing para fazer orçamento, você vai gastar tudo que tem, eu também tenho, mas você vai sair devendo. Se você tiver um cara de finanças para fazer gestão de pessoas, ele vai mandar todo mundo embora. Porque perspectiva financeira é que é só custo. Então, a gente tem que dar um espaço para essa diversidade, mas não. Nossa cultura é de padronizar tudo para eu garantir qualidade. Se de fato realmente nós estamos pensando na melhor qualidade, fazendo todo mundo se formar exatamente do mesmo jeito. A gente pode pensar na concentração geográfica do trabalho, que tivemos uma mudança aí durante a pandemia e pós, mas a princípio era o espaço de aprendizagem na sala de aula. Qual é a sala de aula? Não interessa. A gente aprende, a gente se reúne, a gente conversa na sala de aula. Sair da aula, eu não falo só você não. Eu tenho que saber. Chegou a aula, vai embora. Pois é, né? E o pior é que os nossos intervalos não são de, eu não sei aqui, mas os nossos intervalos são de 10 minutos. Realmente você tem que sair correndo para outra sala, senão não dá tempo. Aqui tu ganha 5, pelo menos. Pois é, né? Assim, fazendo lanche, né? E assim, Não pode queijo. Dá para comer um pão de queijo. Dá para comer um pão de queijo. Porque assim, vimos essa cultura da produção industrial entrar na nossa vida pessoal, nas nossas relações, na nossa educação. Né? Uma das coisas que mais me incomodava, e aí sim, falando da EAD, era a ideia de que não existe tamanho na EAD. Que você pode ir colocando 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1.000, 1.200, 2.000. Na verdade, depende do seu modelo. Sabe, assim, no nosso lado senso, né, eu tenho turma de alunos, eu tenho alunos. Por quê? Porque a proposta ali é de uma formação mais autônoma. Né? O aluno não vai me levar na função. Graduação, fizemos uma radical, claro. E essa formação de 30 anos. Graduação de distância, tá? Presencial é sala de 60 anos. Mas entendo, essa discussão do número de alunos vai entrando, ela me impressionou, me percebeu durante muitos anos, porque o povo fala assim, não, vamos por mais aluno, vamos por mais aluno, vamos por mais aluno. E nós tivemos um momento complicado lá nessa transição, porque eu estou lá.
Recebemos 3 notas 5 nos nossos 3 cursos de AD que foram avaliados. Tem mais 3 avaliações agora neste semestre e o curso que vocês vão ver nesse estado. E acabado de sair o resultado. 3 notas, os cursos cheios, primeira vez superavitários, bem superavitários. Aí vira o diretor de uma área e fala assim, mas o nosso curso não é escalável. Então, das coisas assim, que você vai ficando incomodado, desconfortável, não, peraí, deixa eu falar. Mas isso não foi assim. Um segundo, eu falei, não, de jeito nenhum. Por que não é escalável? Eu falei, peraí, quantas disciplinas à distância você já lecionou? Quantos cursos você já coordenou? Quantas vezes você já foi lá à unidade de educação à distância? Não, eu não fui ainda. E está mudando uma escalável? Não funciona assim, não. Mas eu fui um pouquinho mais elegante. Sabe? Assim, sério. Porque chega um ponto e fala, qual que é a sua proposta? Não, a gente pode ter curva de 200, 300 alunos. Isso aí é legal. Vamos fazer o seguinte, você vai ser o primeiro professor. Eu faço a curva de 300, você vai ser o primeiro professor. E se você não assumir, você não me enche o saco. E a conversa vai ficando mais chata e tinha algumas coisas. Mas, assim, o fato é que essa pressão é contínua. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu em 3 meses. Não é tão antiga assim, né? E vem a pressão, tem que crescer. Infelizmente, tivemos uma reorientação do nosso reitor, outra questão. Mas essa ideia do modelo industrial nos leva a pensar que a educação, se formos isso, a gente só precisa achar mecanismos para fazer download do conhecimento, sem ficar um conhecimento, fato, técnica na cabeça dos alunos, porque isso seria mais produtivo. Quando você vê os matriz, se conecta com o pintado em situação, que agora aprendeu a colocar ele fora, ou botar com fogo. Seria sensacional, né? Em termos de absorção de conhecimento. Mas será que é isso? Nossa, a gente vê muito disso acontecendo. Você vê uma pressão grande para a produção e consumo de conteúdos que são super fáceis, conteúdos que estão ali. Eu não sei se vocês estão nessa também, mas a gente fica individualmente de tanta informação, de tanta live, tanto vídeo, tanto artigo. A gente não, né? Eu problema, porque acha que eu preciso saber de tudo que eles dizem que é legal. Dois similares. Tá tudo aqui, ó. Tá cheio de coisa. Tem umas 20, 30 matérias chegaram essa semana para eu ler. Eu vi isso, não tem medo, mas é o jeito da gente dar conta. Mas se for nessa lógica, eu tinha que pensar nisso. Como é que eu faço para o aluno absorver a informação de forma mais rápida? E se esse for um bom caminho, realmente não precisa da gente. Aí nós perdemos o nosso espaço, porque sempre vai ter alguém mais novo, melhor, que vai fazer um material de baixo, mais barato, de melhor qualidade, do maior. Eu estava lá nos livros de 2013, 2014, eu pensei, vou colocar meu curso de desenvolvimento web na internet, vou ganhar um rio de dinheiro, porque vai ser um passo nesse dia, vou ver o que tem. Tonelada de curso de 20, 30 horas de vídeo por R$19,90. Fabuloso, você comprei. Assisti, comecei a usar um monte de coisa no meu material de dados. Não dá, não. Assim, muito bacana isso. Então vou ensinar algoritmos para outra matéria. Vou ver que tem na internet. Tem um curso online, tem tudo do cara que escreveu o livro para usar nos meus alunos. Então, eu acho que não sobra muito espaço para a gente. Para alguns, sim, sempre. Mas muitos de nós não vão achar espaço se a gente for para essa automação. Então, e se não for esse o caminho, qual seria? A gente pode começar a olhar o que você está perguntando. O que está acontecendo no mundo? Que sinais que nós estamos vendo de uma mudança que vai para além da nossa prática, além do nosso trabalho? O que nós estamos observando, principalmente nas crianças? Em termos de hábitos, de desejos, de angústias, né? Não sei se vocês... Eu tinha que ir para o Google. Eu sempre fui com a janela do Google e eu estou de fato aberto para fazer perguntas, né? Eu perguntei de que geração pessoa. Eu nasci em 1999, não tinha geração. Não sei se eu sou X, Y, Z, milênio. Não, pelo amor de Deus, Playboy, mas é até 60. É Baby Boomers.
Baby boomer. Não, baby de relação. Isso fez Isso que é importante, né? Desafio da noite. Qual a geração do mar? deixa eu assistir. Mas aí, Eu sou alta. esses meninos aqui, eu já devem ter visto aqueles vídeos que é assim, é passando o dedo na revista, tentando dar foto, não, né? Explicar para os meus filhos que a gente conseguia sobreviver sem as mães e pais saberem onde a gente estava, para eles assim, assim, você ia lugar, não conversava com ninguém? Não, eu conversava com amigos, sabia, mas como é que você ficava sabendo onde as pessoas estavam? As pessoas falavam, nossa, como é que eu falo? Assim, não tinha isso. E a gente vai vendo outras expectativas, mas a gente vê alguns problemas também que a gente vai ter que lidar com eles. Por exemplo, essa meninada está chegando na universidade e não consegue lidar com o tédio. Vai ficar parado, sem ter o que fazer. Eles não dão conta disso. E, para falar a verdade, nem nós não damos conta disso. Você parou, sentou, tem que estar na rede social. A gente mesmo está outra coisa. Frustração. Lidar com a frustração está uma coisa difícil. Porque se a pessoa não está gostando, o que ela faz? Desliga. Não brinco mais. Saiu do grupo. Então, a gente tem um desafio. Inclusive, há um estudo interessante sobre como essa conexão toda, ela gera tensão sobre os adolescentes terrível, uma pressão de imagem, eles não se sentem mais tão livres quanto nós nos sentimos. O registro fotográfico, né? Ninguém carrega cabeça, as coisas. Não tem uma mudança de hábitos que ela necessariamente precisa ser entendida, observada, para que a gente consiga lidar com essa imagem, para que a gente consiga entender como que nós vamos educá-los. Mas a tecnologia, para eles, é uma coisa natural. Ela não é tão complexa quanto às vezes é para a gente. A gente precisa parar para entender o que é cada coisa, para a partir daí a gente poder ver como é que a gente vai para engenharia. Se isso também fiz meu estado de educação, e foi pagando os pecados no doutorado. Eu estou em recuperação colégio todos os anos. Todos os anos, sem exceção. Quinta série até a terceira ano. Isso eu deveria doutorado de geografia. Exato. Assim. Mas você não vai ter que estudar geografia, você vai estudar análise espacial. Não, geografia não. Não é geografia, serviço do colégio, você vai estudar análise de dados, é legal, você vai fazer mapas, mas mentira pouco, a gente vai fazer pensamento geográfico, geografia da cidade, um monte de coisa lá. Mas foi legal, eu já estava mais velho. Está super conectado com as coisas. Smart Cities. Mas tem 10 anos de atrás. Mas eu fiz um estudo de polos, no doutorado, foi um estudo de onde abrir polo. E aí, me perco aqui. Estava falando dos desafios das gerações. Sim. E nesse contexto, da gente ter que lidar com essa geração nova, que tem outras expectativas, outros hábitos, a gente começa a ver que eles vão buscando produtos alternativos à educação formal. Né? A gente vê comentários, e vocês mesmos devem buscar informações fora da instituição formal de ensino, fora da própria academia. A gente vê que esses clientes estão satisfeitos com a informação que vem de Facebook, que vem de Instagram. A quantidade de gente ganhando curso no Instagram é absurda. Inclusive, curso de como fazer curso. Porque quem ganha dinheiro no Instagram tem que ser os outros para curso. Então, esse pessoal ganha uma dança. Mas a educação alternativa aí você acha informação de tudo, uma informação que confirma seus interesses. Eu quero entender se isso é assim mesmo. Vai ser a resposta vai sim, exatamente como você gostaria. Porque tem de tudo para jeito, sabe?
você sabe que a gente tem essa tendência de confirmação. Né? O conflito político que tivemos aí, nós isso. Cada um só mostrava a informação que era conveniente para si. Mas isso está em tudo, em todo lugar que você faz. Isso está na representação. Eu só coloquei as coisas que eu curtia. Eu não coloquei nada que eu achava que não fazia sentido para mim. Então, eu acho informação legal uma rede informal. Mas, para além da informalidade, da educação informal, a gente tem muitos produtos que vêm de fora e que acabam alcançando professores brasileiros, como as plataformas de aprendizagem, Udemy, Coursera, que é um projeto super bacana. A gente começa a achar uma alternativa à educação formal, que tem como diferença não dar um certificado, não dar um diploma, não habilitar para um exercício legal, mas em termos de informação, você acha que. E agora, nós, como instituições tradicionais de ensino, estamos sendo também provocados pelas empresas que estão investindo nas suas próprias instituições de ensino. Recentemente, aqui em Belo Horizonte, a XP comprou a GPI para montar uma faculdade de informática para formar os seus próprios técnicos. A Unimed, o Einstein, tem suas próprias escolas. E a gente vai vendo as empresas dizendo, olha, eu posso fazer essa formação aqui, eu consigo botar uma estrutura universitária, eu formo meus próprios profissionais. E a gente vê mais uma chance de saída dos alunos das instituições tradicionais para ir para essas instituições que são corporativas, né? E isso balança um pouco a nossa expectativa. Mas a questão aqui muitas vezes, essa meninada ela não vai querer ir para uma sala de aula, vai ficar lá 4 horas, deixando os professores falarem, eles vão buscar informação rápida. Na pandemia, nós vimos muitos professores com um desafio no ensino, 5. E aí foi onde muitas plataformas, como Descomplica, cresceram. Eu acabei assinando Descomplica com os meus filhos, que não entendem nada que eu estou falando. Peraí, vamos buscar uma alternativa. Descomplica, YouTube e tantas outras coisas. Isso vai. Mas esses projetos, eles acabam fazendo parte os que são bem-sucedidos, acabam fazendo parte de algo maior, que são os negócios que já estão surgindo na perspectiva de uma operação digital, né? A gente tem muitos projetos incríveis, fabulosos, de negócios digitais, de operações que são digitais, que não tem versão, não tem um escritório, não tem uma operação física. Aplicativos de carro, aplicativos para aluguel de casas, ou apartamentos, ou fundo, aplicativos de leitura, aplicativos de streaming, de filme, aplicativos de rotas, Waze, que a gente usa, aplicativos de streaming de áudio. A gente tem uma série de exemplos de negócios que são muito bem sucedidos, que nasceram no digital, que foram criados assim, que revolucionaram a forma como a gente faz as coisas, inclusive quebrando outras empresas. Vocês devem já ter acompanhado histórias clássicas como a Netflix, que a Blockbuster recusou, né? Acabou o negócio de votação de livros. Completamente. Eu comprei um Kodak, também é legal. A indústria da música com o Napster, foi o mesmo caso que é citado com a frequência, mas eu comprei um DVD player. Não tinha. Eu comprei um DVD player. E fiz, na mesma semana, eu fiz assinatura de um serviço daqueles que eu não lembro como é que chamava a empresa, que te deixava com DVD durante alguns dias, e aí quando você tivesse assistido o filme, você põe no correio e podia escolher outro, e super legal. O primeiro que eu recebi veio com uma cartinha: estamos fechando um negócio, você pode ficar com esse DVD para você. A única vez que eu liguei o aparelho, eu liguei uma lojinha, uma lojinha, uma loja que estava assim, E a aposta no Blu-ray, que deu tudo errado. Perdão, na verdade foi isso. Foi isso que eu comprei. Eu comprei o Blu-ray, recebi um DVD, um Blu-ray. Que até hoje
não entendi qual era o propósito do Blu-ray. Se era A qualidade da imagem está superior. Só que ao mesmo tempo foi lançado o streaming. Aí não acompanhei. Vocês sabem quais são as razões que levam as pessoas a optar por um aplicativo de transporte ao invés de um táxi. Por que as pessoas preferem alugar casa no Airbnb do que ir para hotel? Por que as pessoas por que a gente prefere escutar Spotify ou outro aplicativo de música ao invés de estar comprando música, né? Não sei nem se tem mais CD para comprar. É difícil para comprar. Mas ali perto do colégio dos meus filhos, São Antônio, tem uma lojinha de vinil que sobrevive. Tem noção, gente. Você pensa assim, eu não posso escolher um filme. Eu tenho que escolher um e assistir um. Porque negócio de horário marcado da televisão parece absurdo, né? O filme vai passar 10 horas da noite. 10 horas eu sei, não é a hora que eu quero ver. Eu vou ter que sentar na frente da TV exatamente nesse horário. Né? Não. Isso vai perdendo um pouco sentido. E quando a gente vê essas coisas, assim, se eu penso no transporte por aplicativo, qual que é o meu objetivo? Não é chegar do ponto A ao ponto B? Não funciona se eu for de táxi, de ônibus, de carona, de carro por aplicativo? Se eu for assistir um filme, tanto faz se é por streaming, se é por filme que eu aluguei, se está passando no horário certo na televisão. Se eu preciso de um mapa, de uma rota, não tanto faz. Todos eles não têm a rota. Mas o que muda por causa disso? Não é o serviço, necessariamente o serviço que ele entrega, mas a forma que ele entrega esse serviço, a experiência que ele vai gerar para vocês. Então, esses negócios de trás, eles não simplesmente cumprem o que foi prometido, mas a forma como eles cumprem é um diferencial disso. Né? Às vezes, a gente vai comprar coisa numa loja, esse cara no online é mais barato. Então, você tem uma diferença no resultado. Aqui provavelmente você vai gastar um valor que não é muito diferente. Até táxi era bem mais caro, né? Mas agora está melhor. E você vai chegar do mesmo jeito. Talvez até um pouco mais, dependendo da condição, né? De onde você estiver, até o táxi às vezes é mais rápido. Eu estava indo para ir no fim de semana, tentando achar Uber, não tinha nenhum, tinha táxi parado na frente do hotel. Então, eles estão mudando um pouco a forma como a gente faz as coisas. E não pela perspectiva do serviço interno, mas na forma da experiência que eles promovem. Só que esses aplicativos, a gente pega simplesmente exemplar das mesmas marcas, porque eles são aplicativos pensados para formar o mundo. Né? E aí a gente vem na ideia dos negócios exponenciais, que aqueles negócios que crescem numa escala que a gente perde a noção do que vira. Aí, de repente, você não está falando mais já tem 1.000, 2.000 clientes, 3.000, nós estamos de milhões, e daí de dezenas de milhões. Alguém estava falando, eu não lembro qual das redes sociais que era, mas assim, metade da população do mundo usa ao rede. Não sei se viram o Friends, que alcançou 10 milhões de usuários, não sei quantos minutos, ou uma hora, uma coisa assim. E o trabalho se tornou uma coisa interessante para a gente se conectar, né? Daí a discussão da tecnologia, da IA, etc. O Uber, o 99, todos esses aplicativos, na verdade, é um mapeamento de endereços mundiais. Porque aquele desenho que a gente assistiu, os Jetsons, o carro voava sozinho, né? Daqui a um tempo, não muito longo, a gente vai estar andando de Uber sem motorista. Uber, 99, seja o que for. Na verdade, é um mapeamento mundial de interesse. A gente vai ver até o próprio Google Maps, que foi uma das primeiras coisas que eles ficam muito feio. Foi impressionante, né? Quando você começa a ter... Ó, você deixou a galera nervosa. Então, a ideia do bolo aqui, não sei se parece bolo aqui, mas a ideia do bolo aqui era dizer que as fatias não são iguais. Então, para algumas desses negócios, as fatias são maiores que para os outros.
E a gente fica nessa expectativa, assim, eu vou fazer igual a ele, vou realmente. Não necessariamente. A gente começa a ver algumas poucas empresas que têm uma escala brutal, gigantesca, e a gente não consegue. Fazer as mesmas coisas a gente não consegue. Não exatamente fazer as mesmas coisas, mas quando já tem alguém que está na frente, é muito mais difícil os outros ocuparem embaixo daquele espaço, a não ser que você venha com uma proposta igualmente inovadora. E esse é o cenário que nós estamos adquirindo. Sabe, nós vimos as instituições crescerem, então vamos crescer também. E não foi uma coisa muito bem sucedida, não. A nossa operação, vejam, todas essas coisas elas são muito pessoais, elas são dentro da nossa instituição, com a nossa equipe, com a nossa cultura, com os nossos processos, a gente não consegue. Então, a gente foi aumentar o número de cursos presenciais da Arapó, você sabe que as unidades pagadas aqui, né? E reproduzir um pote grande de curso de cada curso. Então, a minha já secretária de permanência é justamente uma expectativa de ver se acha uma solução para isso. A gente viu que isso presencial no ano, e esse foi tinha 2 anos, 3 anos, eu tinha lá uns 300, 400 alunos, agora tem 1.500. É um número pequeno ainda para escala, mas é um crescimento de quase 10 vezes aí nesses 3 anos. Excelente. Então, isso aqui me preocupava pelo seguinte, porque se a gente vai diminuir, se a gente vai reduzir, como é que ficam os nossos professores? E o que garante que o professor vai dar conta de uma operação que tem esse lado digital mais forte? Sendo que nós, a grande maioria de vocês, tivemos aulas presenciais com os nossos professores. O nosso modelo de educação é o presencial. Na época que eu estava formando em engenharia elétrica, surgiu uma vírus de computador. Então, era o máximo que tinha de novidade naquela época, né? PowerPoint, sala de aula, fui dentro do mestrado, não na graduação. Então, a gente está nessa. A nossa universidade é de certo, é gigante, né? Tem as mega gigantescas, mas são total momento de alunos, né? Mas mesmo assim tem uma preocupação. No mês passado não, em maio, nós tomamos uma decisão. Nós fizemos uma repassão das engenharias. Eu fiquei umas 10 ofertas de engenharia. Quase todas as nossas engenharias eu fiz em prova. E aí, os professores? Como é que fica? Não tem jeito, não está tudo. Tinha. Acho que tinha uns 10 cursos e sobraram os 10. Aí só vinha parte. Então, cara, todo mundo. Infelizmente. Em termos de decisão, isso é faltável. Né? Mas, pior ainda, é não ter decisão nenhuma na universidade. Começar a enfrentar desafios para os quais nós não estamos preparados. Nossa universidade não passou por isso. Se você coloca ali uma situação que ninguém sabe lidar com ela, vai ser um desafio muito grande, porque as pessoas não estão preparadas. Crise política, econômica, mas é uma coisa. Mas se você tira a sustentação da universidade, desafios financeiros significativos. Eu sempre recebi meu salário do primeiro dia dos financiamentos, sempre, desde os 22 anos que eu não pode acontecer. Eu acho que a gente não vai saber o que fazer. Então é melhor não deixar acontecer. Isso requer medidas preventivas, né? Mas não tem. O que nós vamos fazer com os nossos professores? É igual uma preocupação. Olha, se vocês acharem que vocês vão ficar naquela coisa lá de dar aula e numa condição que possa eventualmente até realmente ser substituído por uma máquina, errado. Então, não é esse o caminho. Vamos pensar numa perspectiva diferente. Nós sabemos que tem negócio de pais bem-sucedidos, nós sabemos onde eles apostam. A gente sabe que não adianta a gente estar
na briga por ser a maior instituição do país, e inclusive a Católica tem orgulho de falar que é a maior instituição católica do mundo, apenas é a maior instituição católica do mundo, e não me engano isso. Orgulho de falar isso. Então, conta tudo, mas nós somos 40 mil. São 45 dias de graduação e o resto 400 inscrições. Uns 30 da EAD, mais uns 15 ali de presencial e uns pingadinhos de inscrições. E assim, então vamos parar. O que é digital? O que numa educação a gente vai entender como digital para a gente começar a preparar os professores para essa educação digital? E tem é a única coisa que eu guardo de lembrança da minha diária elétrica que era processamento digital de sinais. Quase mais nada. A conversão de um sinal analógico em um sinal digital, eu lembro disso direitinho, como é a técnica de amostragem, então, era muita coisa que fez sentido para mim. O que a música fez sentido e tinha prática, é isso? Não, porque quando eu fui para a computação, eu comecei a mexer com a conversão de imagens, de outras coisas. Que interessou outra coisa. Mas como é importante que você está falando do contexto da palestra, do que nós estamos conversando aqui, né? A questão de o aluno se conecta com o que desperta para eles, com o que dá propósito. Isso em qualquer nível disso. A evasão, a perda do aluno na educação está muito associada a tem propósito com o que eu quero? Eu estou conectado? Tem a ver com a minha escolha? A hora que a gente resolve essa dissonância entre o que o aluno quer e o que a gente faz, em qualquer nível de ensino. E acaba a cobrança. Você precisa estar cobrando, assistindo, dando ferrado com as provas. Mas, enfim, então, entendam, a razão de eu vir para a educação é que eu fui classificado como um aluno ruim, a vida inteira. Sempre disseram que era péssimo, que eu não estudava, que eu não aprendia, assim, a vida inteira. E a gente tem esse... O coordenador pedagógico do Colégio Santo Antônio, você é então, mas maravilhoso de lidar. No bom sentido. No bom sentido mesmo, ele estava te elogiando. Eu estou com 7 operações no terceiro ano. E se minha mãe não fosse professora no colégio, eu teria no mestrado, não. No mestrado, eu já comecei. Mas é que eu fazer mestrado com essa anos, já eu expectativa. Eu estava lá em quase 40, então também outra perspectiva. Também não pode ser isso, sabe? É chato pra caramba, gente. Tem algum engenheiro aqui? Qual que é a sua? Mas eu acho mais divertido. E a sua? Mecânica de produção. Então, também. E eu fiz o terceiro ano em 86. Como é que chama a mãe? Laís. Eu acho que eu terminei em 86 e 87 também. Aí eu consegui. Não, mas esse cabelo da minha mãe. Ela entrou lá no oitava série e eu estava no primeiro ano. Minha mãe é daquelas que não dá conta de deixar os filhos crescer nada. Tem que falar, tem que entrar, tem que dar palpite, liga para a professora, Mas então, o que é o digital? Não pensando na conversão de coisas matemáticas para o digital, mas o que o digital faz? Primeira coisa, que é importante, a gente consegue fazer cópias daquilo sem perdas. Tudo que está digital, você pode gerar quantas cópias você quiser, milhares, bilhões, sem perda. Na época de xerox, cada cópia da tela era pior. Não, é original, não é verdade. Isso quer dizer que eu não tenho mais a economia da posse. A economia que se aumenta alguma coisa, eu não tenho, porque é minha. Se aumenta para isso, pode ver, eu não tenho mais. A não ser que você mas aí você tem um custo.
Eu posso gerar quantas cópias eu quiser. Eu posso pegar um PDF, escolher a turma inteira sem custo, sem perda. Então, eu ganho poder da reprodução. Segunda coisa, transmissão. Posso mandar isso para o outro lado do mundo em segundos. Eu posso compartilhar isso com as pessoas onde quer que elas estejam a um custo ridiculamente baixo. Tanto que a gente nem sabe direito quanto que a gente paga de internet de casa. Então, ninguém está preocupado aqui quanto custa o Wi-Fi da instituição. Você quer se conectar e fica reclamando se não estiver funcionando direito. Mas é isso, é fácil mudar, é fácil compartilhar. Essa apresentação não veio antes de eu chegar, chegou antes de mim, né? Já estava aqui os clientes já tinham resolvido quando eu cheguei. Então é isso, você pode transmitir, você pode, não precisa ser só dados, mas você pode lançar, você pode interagir com os outros, você pode crescer uma velocidade que vai um custo ridiculamente pequeno. E a terceira característica é que eu posso armazenar. Não sei se vocês já viram o defendendo a ideia do Kindle, um aparelho que você pode carregar todos os livros que você quiser ler na vida. Como seu. Isso é um que eu pesquisei na cidade. Eu tenho aqui para ler, eu vou ter que ouvir, dependendo do seu valor. Mas é isso, eu tenho uma capacidade de armazenamento brutal. Aqui cabe fotos de 2, 3 anos de viagem com vídeo. E eu posso deixar isso resto da vida. Né? Ou eu posso jogar na rede social, Instagram, Facebook, e vai falar com essa vida. Inclusive, esse não vai falar com essa vida. Eu tenho que de bobagem. Mas é uma coisa interessante. Essa capacidade de armazenamento, ela nos permite ter muito mais dados, informações, objetos, do que a gente teria se não na loja. Eu posso, inclusive, pensar que eu sou capaz de fazer processamento dessas coisas que são armazenadas. Eu posso fazer um tipo de análise na expectativa de um processo. Na educação, a gente vê essas coisas aparecendo, né? Em primeiro lugar, na forma de conteúdo usadas. Então, quando eu venho fazer uma apresentação, quando eu dar uma aula, quando eu produzo uma atividade, se eu digitalizar essa ação, ela pode ser reusada de forma definida, pode ser transmitida a altíssimo custo, e as pessoas podem ocupar. Lá em 2013, quando nós mandamos nosso nível de pós-graduação, uma discussão pesadíssima que tivemos sobre os alunos poderão fazer download dos vídeos. E os professores, de jeito nenhum, isso é um absurdo, eles vão colocar no YouTube, vão colocar na internet. Então, eles que fizeram. Baixaram os meus vídeos, foram parar no YouTube. Ok, é isso. É a lógica do negócio no YouTube. Mas é por quê? Porque quando a gente produz conteúdo, é para o reuso, é esperado isso mesmo. O que é digital é para ser copiado, para ser reproduzido, para ser compartilhado. Eventualmente, você pode até ganhar um dinheiro nessa época, mas que ele será copiado, ele será. Senão, ele não precisa ser digital. Não faz sentido você jogar digital que não tenha reuso, que você não possa compartilhar, que não possa discutir. Tanto de bobagemzinha, de memes que a gente recebe no Instagram, só funciona porque você deveria literal. É só você mandar para os amigos, né? Mas é isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê de mudança na educação é que as coisas são compartilháveis, são reusáveis, elas são transmitíveis, em conteúdo. Foi o principal elemento de reuso. Aula, PDF com material, lista de exercício, provas resolvidas. A internet está, pelo menos as caixas passadas de estão lotadas de provas dos semestres anteriores, então você tem que repensar a sua estratégia de avaliação. Mas é isso, é lógico. E muda. Se você fala assim, eu vou dar aula de alguma coisa, poxa, você pode ter certeza que seus alunos vão ignorar a sua aula e depois eles vão para o YouTube e ver alguém falando sobre aquele assunto. Então, a gente tem que sair dessa posição, assim, não, eu passo informação para os alunos. Não, você não passa. Eu passo. A internet passa. Tomara que você seja capaz de oferecer boas ações para os alunos. Veja, passar informação é diferente de você bater um papo, de contar a sua experiência, de orientar. Aqui falando da aula tradicional informativa.
as atividades básicas de fixação de conteúdo, que são importantes, elas estão aqui. E não adianta, nós não somos capazes de produzir questões na mesma velocidade que os alunos de armazenamento copiar e mandar para os alunos. Não vamos é insano isso. Outra questão que a gente vê nessa mudança de educação digital está mas aqui, na interação. A forma como a gente interage com as outras pessoas. Interação que pensamos na interação social, interação entre pessoas, na conversa com o outro. Isso se tornou fácil, natural. A gente vê aluno não olha o relógio para te mandar uma mensagem, não está preocupado com o seu horário de trabalho. Por isso você tem minha mensagem. E não é uma questão de aluno, é nossa. Né? Realmente tem um professor na PUC que ele faz o seguinte: ele me manda um e-mail, aí ele me manda um WhatsApp dizendo que mandou um e-mail, e ele me liga falando que mandou o WhatsApp dizendo que tinha mandado um e-mail. Mas é assim, chegou a mensagem, quando veio essa hora e-mail. Aí daí dá 5 minutos para ligar, não sei se veio mensagem, e não é na hora. Meu Deus, não. Mas a gente está vendo um excesso de interação, você não consegue mais ficar sozinho. E se você está sozinho, você fica sozinho também o que os outros estão fazendo, o que está acontecendo, né? Eu, no semestre passado, nas férias passadas, eu dei uma estressada tão grande que eu resolvi, todas as férias, tirar as minhas redes sociais. Desativo todas as minhas redes sociais durante as férias. Eu quero saber o que os outros estão fazendo e não estão fazendo. Tem gente viajando no exterior, tem gente viajando no país, tem e as pessoas gostam, né, de compartilhar. A melhor foto foi uma de propaganda, não sei se vocês viram, o cara posta a foto da praia, mas no escritório, uma filha de dentista, tirou a camisa para uma foto de uma praia atrás. Ela fez. Eu sou quase essa, para poder brincar de rede social durante férias, né? Mas a gente tem também flexibilidade, que é uma coisa importante. Eu posso consumir aqueles conteúdos a qualquer hora, eu posso estudar a qualquer hora, eu posso deixar as mensagens, fazer trabalho, a qualquer hora. Ou o desafio que nós tivemos de universidade. Porque, veja, se você está lá, fim de semana, domingo, aluno manda uma mensagem e o professor responde, é correto ele dizer que ele trabalhou no domingo? Sim. E ele pode exigir uma anexo por causa disso? Pode, pela legislação. E aí, o que nós fizemos lá no fim de 2010, 2011? Desconecta. Todo mundo está automaticamente desconectado de noite, a partir de 10 horas da noite, o sistema é bloqueado, aluno e professor, só voltado no dia seguinte às 6, 7 horas da manhã, fim de semana, tudo desconectado. Mas aí a gente vai na contramão do que se propõe com a educação digital. Então, nossa legislação, nosso trabalho tem que mudar. Nossos contratos foram alterados. E o professor falou, você não deve fazer isso. Se fizer, só pode fazer isso. Não é assim que sabe que num processo judicial está tudo, né? Mas isso é importante entender que isso é uma premissa de uma educação digital. O digital está aí para ajudar, para facilitar, e não para restringir. A flexibilidade, muitas vezes, está apoiada na interação. Por isso que eu coloquei as duas coisas. A flexibilidade é de você poder fazer alguma coisa, começar com tudo, fazer no seu horário. Muita gente não tem intenção de estar no mesmo local, no mesmo horário, mas isso não significa que está excluído do processo de formação. Né? Mas um ponto é que a gente começa a ter um sistema que gerencia esse processo de aprendizagem, que conduz, que nos permite colocar o caminho, os parâmetros, as regras, para acompanhar o processo de aprendizagem. E daqui vem uma segunda possibilidade, que é a gente começar a trabalhar com os dados que são coletados por esse sistema. E aí eu posso fazer nada. E aqui que provavelmente a inteligência artificial mais vai nos ajudar. Sabe? Numa turma grande, eu posso identificar quem é que está com dificuldade neste conceito, quem é que eu preciso, a quem que eu preciso dar atenção. A gente normalmente dá atenção para aqueles alunos que mais se manifestam na sala de aula, seja
o comportamento positivo ou negativo, mas a gente esquece do resto. Mas aqui eu consigo identificar esse resto. Até aqueles mais quietinhos que não participam, o sistema me ajuda a perceber quem são e o que eu posso fazer por eles. Então, o ambiente virtual de aprendizagem não deve ser entendido só como espaço de publicação de material de atividade. Mas ele muda um pouco a regra do nosso trabalho, a regra não, as possibilidades do nosso trabalho, do jeito que eu posso identificar coisas que eu não conseguia perceber na sala de aula. Inclusive, eu posso responder a cada um aluno individualmente, porque se você está numa sala ali, com 30, 40, 50, 60 alunos, e alguém faz uma pergunta, ele interrompe o processo de aprendizagem de todos os outros. Para estudar aquele sujeito. E a gente sabe que nem sempre os alunos estão acompanhando, alinhados com o seu plano de aula. Você está falando de alguma coisa, ele faz uma pergunta que não tem nada a ver. E aí ele parou todo mundo e insiste. E quem já teve aluno com qualquer transtorno de aprendizagem, autista e tudo mais, sabe como as situações são desafiadoras, porque todo mundo para por conta do atendimento daquele aluno. Aqui eu ganho a possibilidade de conversar com cada um deles individualmente, sem interromper o fluxo de aprendizagem dos outros, né? Mas mais do que isso, você precisa identificar, porque se nós vamos perguntar, alguém está com dúvida? Ninguém está. Aí você fala assim, eu recomendo, você não inverte a pergunta, não pergunta se alguém tem dúvida, não. Faz uma pergunta para os alunos, você não responder, não era no horário de aula, não está perto. É isso mesmo, alguém tem alguma dúvida? Não, beleza, vamos lá, chamando feio. Volta a ideia, nós que tem tempo de aula, tem uma regra toda para pensar. Então, aqui a gente começa a ver, olha, peraí, meu trabalho se não é produzir conteúdo, se eu vou trabalhar esse conteúdo, bem, você fala, como é que eu vou fazer diferença? E aqui começa a surgir uma coisa. E mais um recurso digital que eu achei que eu vou colocar aqui, e que a gente está vendo agora, na escala, é o uso da aprendizagem virtual. Veja, a realidade virtual é uma das formas de uma aprendizagem virtual. A ideia do virtual, ela vem muito numa realidade possível. Aquilo que não é real, mas poderia ser, e se aproxima disso, não é necessariamente online, mas a simulação. A simulação é mais interessante do virtual. Uma simulação em que eu não preciso ter medo de pensar. Por exemplo, eu faço projeto de uma ponte, e posso colocar lá uma pilha de caminhão em cima do outro, as caminhões dessa ponte lenta. Aí, se cair, não muda variável. Eu posso experimentar fazer cirurgia numa pessoa, porque a injeção, que é um exemplo simples que os meninos aprendem em sistema de realidade virtual, sem medo de machucar ninguém, de ser processado. Né? Eu posso simular. Eu posso simular até o uso de microscópio, de coisas simples, que estão nos laboratórios de física. Essa instrumentação toda de física química. Aquelas matérias que eu tomava na recuperação, eu não gosto de lembrar muito do que eu acho, sabe? Mas mais do que isso, você vai imaginar simular uma moeda, criar uma rede colaborativa entre alunos e simular uma moeda que não seja oficial do país. Teve uma universidade americana que fez isso. Eles criaram uma moeda da universidade. Eles só valiam de tempo. E ninguém precisava comprar, porque os alunos recebiam determinada quantidade e usavam no serviço interno e davam e-mail da própria. Né? Você passa para o serviço da própria instituição, o aluno recebe um crédito, usa no serviço da instituição e troca com os colegas. E daí não tem problema nenhum, não vai afetar ninguém lá fora. E se não der certo, vamos. Vai lá, não dá para eles. Mas a ideia do negócio do Bitcoin é tudo isso, um sistema paralelo que surgiu. Só que aqui eu não tenho que ter medo. Na verdade, isso aí, na medicina, a gente, a gente usa lá no dia da conta que o seu João 23 ia lá e errava as pessoas. Hoje a gente ensina simulação realística, em que o aluno aprende a tubar no boneco, aprende a tubar nisso. Ele não vai treinar no menino ao vivo, não vai treinar no menino, pegar um menino vivo lá e ficar forçando a barra. Não, ele aprende no boneco, ele aprende parte, ele aprende no boneco. Quando ele chega na prática, ele já passou, já errou
várias coisas para chegar lá. Então, hoje, as faculdades de medicina, e a nossa aqui tem que ser exatamente isso, é um monte de simulação realística. E que você funciona a subclave, pega a subclave. Eu aprendi a ver subclave, pega de gente viva, menino pequeno. Porque naquela época tinha isso. Você ia lá e tinha que ser a mão boa, pegasse pescoço do menino, enfiava lá. E a gente aprendia a fazer isso. Você bem quer isso. Mas era assim que eu aprendi. Tinha simulação realística. Então, o mundo, na verdade, a simulação realística, ela veio para diminuir o sofrimento das pessoas, diminuir os erros. Então, as faculdades que não pensarem nisso, está no caminho errado. E aqui entra nesse conceito. Então, Sei matar também. aqui, ignorância, fui conhecer os veterinários. Fui levado para o hospital veterinário. Ele só se quer uma cirurgia simulada, porque eu acabei de fazer meu curso lá de computação, estava na época ainda de multimídia, de realidade virtual, inteligência artificial, fui começando uns 20 e poucos anos atrás. E aí eu cheguei e falei, pô, cadê o computador? Você não falou que era cirurgia simulada? Eu falei, não, você não resolveu para fazer uma cirurgia simulada? Não, mas tem um cachorro ali na mesa, simulado. Aí ele falou, cirurgia simulada, não é simulação, é real. Eu falei, não, é simulado porque o irmão não precisa da cirurgia. Aí tira, faz a cirurgia e depois põe o órgão de volta. Isso é dissimulado. Aí eu quero, mas e como é que bicho fica? Bicho fica. Esse animal ia ser sacrificado. Isso. Eu já disse, eu não sabia que era assim. Ele ia ser sacrificado, só que ao invés de ser sacrificado lá, eu nem sabia como que era sacrifício. Sabe? Nós tiramos e não é mais assim, né? A gente não faz mais tem essas coisas, O Vicente não morre, então fica bravo. As pessoas compravam cadáver, baixavam Fluminense, as faculdades pintavam para roubar cadáveres de mortes, que de cadáver, e vendiam nas faculdades. No mínimo, mais civilizados. Não fabricado. E depois que descarga, nossa, que papo ótimo. Tem que fazer o inteiro, gerar certidão de óbito. Graças a Deus, esses recursos todos nos levam a ter uma preocupação com a nossa capacidade de liderar as tecnologias. A gente precisa entender tecnologias também. Mas você percebe como eles podem ser usados na tecnologia. A gente entra na discussão que não é específica da educação, mas de influência digital. Tem um texto aí de uns 15 anos da Microsoft que definia muito bem o que era a ideia da influência digital. A comparação que eles faziam era com o aprendizado de idiomas. Se você precisa pensar na estrutura da frase em outro idioma, então você não é fluente. A pessoa que é fluente no idioma, ela simplesmente fala. Ela não fica formando as coisas na cabeça. Então, a gente precisaria, para a gente se dizer fluente digitalmente, a gente precisaria usar a tecnologia dessa mesma forma, com naturalidade. Eu vou fazer isso, eu vou preparar aqui um vídeo, eu vou usar o PowerPoint, vou fazer isso. Mas sempre ficar naquele desafio de tentar entender como é que a coisa funciona ou não. E pela primeira vez, eu me senti completamente incapaz de entender como é que a tecnologia funciona. E aí, usar os meus desafios para resolver a dificuldade, não consegui. Eu acho chato ver essa companhia funciona. Eu não entendo. Não consigo entender. Eu falei assim, não, porque aprendizagem máquina. Eu sei o que é aprendizagem máquina, mas eu quero saber como é que a gente monta uma piada. Você pede para contar uma piada e conta tosco. Eu a piada sobre isso para colocar nas aulas na caixa. Mas você pede para criar um plano de ensino, você pede para criar uma imagem. Ele queria. Então, qual é o processo? Eu entendi que isso é complexo demais para eu não ler com a gente. A tal apresentação do dia 3 de junho, que fizemos na PUC, eu trouxe 3 professores. Um de computação, um de economia e um de direito. Eu falei, eu quero que vocês me deem 3 visões sobre a inteligência artificial. Da computação, eu quero medir o que é isso. Como é que funciona? Então, eu escrevo uma frase ali, como é que transforma isso
e uma resposta tão sofisticada. O da economia fala, o que isso muda na minha vida? A pergunta é essa, vou perder meu emprego. É a principal. E o do direito, assim, quais são os limites éticos desse uso? O que eu posso, o que eu não posso fazer, quais são as implicações? Mas, assim, os dois, né, de direito, foram fabulosos, cara. A computação ainda não conseguimos entregar isso. Foi como Google. Explica como é que isso aqui funciona, o que é um LLM, como é que é a estrutura. E não, ainda não entendi. Eu estudei na questão da inflação, toda a questão da indexação dos termos, da identificação de relevância dos termos. Então, você coloca o comando, ele vai tentar extrair daquele comando quais são as palavras-chave, como é que elas se amarram. Aí ele vai tentar identificar a estrutura de informação que você está pedindo. É uma poesia, é um livro, é um conto, é uma descrição, é uma explicação, e daquela estrutura ele vai tentar ver. Mas ele vem com o negócio assim, não, o objetivo do recurso é tentar encontrar a próxima palavra. Tudo, como assim? Eu estava achando que a gente vai relações se chega. Eu falei assim, eu vou tentar entender como usar, mas eu não quero nem saber como é que funciona. Aí eu incorporei mágica no meu discurso. É mágica. Como funciona? Mágica, você sabe como é que a mágica funciona? Tem um tanto de vídeo no YouTube que mostra como que os mágicos agora não precisa, quero achar. É mágica. Então, para mim, a partir de agora é isso, né? E incorporei tanta ideia da mágica que eu tinha me perguntado, o que você vai fazer para reservar a passagem e a viagem para o Congresso? Eu digo minha secretária, ela vai fazer uma mágica, vai aparecer com isso tudo na minha mesa daqui a 11 dias. Tá ótimo, existir, não tem conta. Mas algumas coisas a gente tem que entender. Aqui, produção de vídeos, foi a primeira coisa que eu tive que aprender a fazer na educação à distância. Tive que aprender mesmo. E quebrei a cabeça. Agora, 12 anos depois, adoro fazer vídeo. E vou lá, e se não me botar para fora do estúdio, eu gravo lá 2, 3 horas de vídeo direto e acho que meu Deus são aceitáveis, são bons lá dos alunos. Mas eu precisei aprender a fazer isso, entender de edição de vídeo, porque não para eu editar, mas para eu cobrar de como eu queria a composição do vídeo, de edição de áudio, de composição de tudo isso. Eu fui entender sobre o processo de... Eu sabe que eu produzir questões avaliativas, eu fui entender sobre o processo de avaliação. O que de fato é avaliar a aprendizagem? Eu inventar uma pergunta qualquer e colocar não, eu tenho que entender quais são os meus objetivos. Tentar entender isso tudo, porque eu queria me colocar nessa função. E outras tantas coisas eu disse, olha, eu não dou conta. Não quero mais isso. Se não fosse esse negócio para gerar imagem para mim, eu estaria sem imagem, só frase. Mas a gente precisa entender de alguns setores, senão nós vamos fazer uma escolha. Mas eu tenho que considerar que algumas coisas vieram para a educação e não vão. O conteúdo reusado é uma dessas coisas. O ambiente virtual de aprendizagem é outra. Não adianta você dizer, não, eu não prefiro não usar. Nós temos essa alternativa. Entender a produção de avaliações online é um requisito para a gente. Nós não temos alternativa de não entender como é que isso funciona. E se você está com aquela expectativa de ver como é que os alunos, como é que a gente pode evitar a prova dos alunos, simplesmente não faça a prova. Se você não quer a prova, você não prova. É simples assim. E aí, o que eu faço? Aí tem horas e horas e horas para conversar sobre o processo de avaliações, principalmente os que são online. Mas a gente precisa entender um pouco dessa tecnologia e se entender necessariamente a tecnologia em si, eu preciso entender como eu vou usar. E aí, nesse ponto, eu acho que a melhor tecnologia que eu consegui era essa. Assim, ó, eu posso me deslocar andando. Ou no passado, lá, os seres humanos se deslocavam andando. De repente, passaram a usar cavalos para deslocamento. Depois, botaram esses cavalos para charretes. Depois, transformaram as charretes em algo mecânico, motorizado. Depois, essas charretes mecânicas poderiam voar. Então, se eu for olhar para isso aqui, qual que é o objeto de discussão que nós estamos aqui? Informação. A velocidade da informação. Não, aqui na questão do deslocamento especificamente. Evolução do transporte. Evolução do transporte? Ou nós estamos discutindo onde eu posso chegar? Onde eu posso chegar? A pé, até onde eu chego. Então, na nossa perspectiva da educação, quando a gente fala de planeta digital, não é entender como é que o avião voa, não, que inclusive eu não sei.
para mim também é mágica, né? Mas eu sei onde eu posso ir de avião. Isso é muito legal. Eu sei o tanto de coisa que eu posso fazer de avião. Então, quando a gente fala de uma fluência digital, não é discutir a tecnologia, mas é discutir a partir do momento que eu posso, pelo menos, lidar com essa tecnologia, como eu posso usá-la no processo de aprendizagem. E o nosso objetivo e o nosso espaço de trabalho está aqui. Então, olhando atrás para os negócios digitais, a gente vê que eles se diferenciam dos negócios analógicos, eles ganham espaço a partir da geração de experiências, os seus experiências mais interessantes dos alunos, e aqui está o nosso espaço de trabalho. Curiosamente, eu nem preciso de tecnologia para isso, mas é a tecnologia que vai me liberar da sobrecarga que eu tenho na formação para eu poder cuidar da experiência que os meus alunos. E aí eu boto minha formação lá no design de interação, depois design de experiências, e foi o que eu achei tão interessante de fazer na minha carreira acadêmica. Experiência de aprendizagem, o que é? É uma experiência de vida, ela não é uma atividade acadêmica, é uma experiência de vida em que você busca desenvolver o sujeito. Não só a técnica, mas eventualmente valores, comportamento, atividades, conhecimento. Então, eu preciso criar uma experiência de vida. E uma experiência de vida, eu preciso desafiar isso. As coisas não são tão controladas quanto os nossos investimentos de exercício. As coisas podem fugir do controle. Eu posso não conseguir abranger todo o meu conteúdo, a minha ideia, ao criar uma experiência de aprendizagem. Algumas coisas vão ficar fora. Mas eu preciso entender o que é criar uma experiência de aprendizagem para eu fugir da listinha de exercício, para eu fugir da prova. Eu preciso de prova. Inclusive, na hora que a gente maneja uma experiência de aprendizagem, se eu quero fazer algo autêntico, eu tenho que introduzir o caos nessa situação. Assim, você vai aprender a fazer, sei lá, manutenção, uma máquina com seus colegas, ou criar uma máquina e tudo mais, e aí nós vamos ver. Você chega lá, ali a máquina está ótima. Ah, peraí, mas qual de vocês brigou? Qual de vocês matou? Quem sumiu com a peça que estava ali em cima da mesa e levou para casa e não contou para ninguém? Não tem isso no laboratório. Mas na vida real tem. O cara chega mal-humorado, chega gripado, se derrama dos outros, ou chega lá, fala, não vou fazer, não estou interessado, ou tem greve, ou, sei lá, tem conflito político. Então, a gente precisa tirar os alunos daquela situação totalmente controlada. E jogar um pouquinho de caos na experiência, que aí ela se torna uma experiência realista. Eu trabalho agora só com orientação de alunos em projetos. E um dos alunos falou assim, professor, os meus alunos todos do grupo não estão participando. Então não é grupo, né? Não é grupo, vamos sair. Tá bom. E qual que é a sua expectativa? Não, eu queria que você me colocasse no grupo. Não. Não é esse o caminho. E aí, depois eu fui entender que os outros alunos estavam todos trabalhando e escolheram essa pessoa, né? Mas o fato é, como é que você vai resolver o problema? Como é que você vai? Eu estou aqui para te dar todas as orientações possíveis. Mas se te colocar no grupo, não. Né? E se chegar ao fim do semestre sem fazer nada? A tentativa de resolver um conflito dos alunos vale muito mais que qualquer coisa técnica que tivesse no ensino. Inclusive, o projeto é baseado em conteúdos ou disciplinas que já estão lá, que eles já estudaram, então não faz diferença nenhuma. Né? Mas aquela capacidade de lidar com o conflito, ser excluído do grupo, é muito mais valiosa do que ensinar o cara a fazer o site. E ele vai ter que fazer o semestre seguinte, de qualquer forma. E foi nesse resultado, infelizmente. Reprovado. Não. Mas foi uma reprovação positiva, sabe? Assim, quando ela não fala, não, eu vou fazer isso. Por quê? Porque o conflito não se resolveu bem e, de fato, sem nenhum ganho de aprendizado. Mas uma experiência bem sucedida nessa perspectiva, não da aprendizagem esperada. Planejamento de experiência, então, é uma coisa que existe uma metodologia para se fazer.
Existem formas de você planejar a experiência, existem elementos que fazem parte, existem técnicas para serem aplicadas em cada momento. Por exemplo, você precisa gerar ideias, você vai lá para o design thinking, montar alguma coisa assim. Se você precisa entender um pouco mais de quem vai usar aquilo, você faz uma pesquisa etnográfica, tem ali, vai criar persona, tem algumas técnicas que você pode usar. E a gente precisa entender, mas algumas coisas são muito importantes para a gente não errar. Primeiro, a gente tem que entender quem são os nossos alunos. Não adianta você pegar um projeto de outra instituição e aplicar na sua. Não funciona. A gente tem que entender o contexto desses alunos, que tipo de empresa eles trabalham, pretendem trabalhar, qual é a realidade que eles estão. Nós vamos fazer um estudo que fizemos na unidade de São Gabriel, e era para discutir marca. Aí você começa a falar de marcas que só tem loja na Zona Sul. E eles não têm ideia do que a gente estava falando. Então, vamos identificar as marcas que esse povo consome. Para a gente poder fazer uma discussão de marcas, fazer a realidade deles. Então, a gente tem que entender como é isso. A gente tem que ter objetivos bem definidos. Se você vai criar um processo de aprendizagem qualquer, sem saber exatamente o que você quer, você vai avaliar o quê? Memorização. Você lembra do conteúdo que você passou. A gente tem que ter o nosso momento de interação. Os alunos vão se envolver com alguma coisa, tanto que nós nos preocuparmos com eles. Eles se preocupam com o projeto e você se preocupar com eles. Então, não dá para você fugir do feedback individual. Você pode chegar falando com a gente, vai ver os trabalhos, foi assim, passado, não, cada um quer saber do seu. É a mesma coisa quando você tira uma fotografia grande, a primeira coisa que você olha é como você estava no fundo. Então, essa é a expectativa que nós vamos ter. Não adianta você chegar e falar de geral assim, dos projetos. Você tem que falar aqui o trabalho dele. Marcos, você está falando uma coisa tão importante. Eu penso daquele time lá que tem o futuro nas mãos, são as crianças. Porque nós, em geração analógica, sem crianças, eles são a geração da mudança. E eles veem uma vibe tão conectada, né? O aluno da educação básica é uma coisa. Essa geração é sensacional. A gente olha para os filhos, sobrinhos e vocês que têm alunos na escola. E sempre que eu posso, eu gosto de parabenizar os professores da educação básica durante a pandemia. Todo o trabalho que vocês conduziram durante a pandemia, que a gente do ensino superior tinha isso modelado, principalmente que a gente ia ver. Eu sabia fazer. A gente fez a virada de chave rápido. Agora, eles que não tinham isso na mão, foi um desafio tremendo. Em Belo Horizonte, especificamente, lamentavelmente, a gente ficou um ano sem as crianças. O governo não ajuda como deveria, não bota na mão, né, não faz uma virada tão rápida. E aqui, a ansiedade do professor, no sentido que está dizendo, puxa, eu tenho que acompanhar tudo, puxa, é campo, é MIT, é não sei o quê, né? E a gente fala de mudança de atitude, de perfil. Eu acho, sim, que uma coisa bem importante que você está dizendo é entenda, aprende, aplique. Entenda, aprenda, aplique. E não precisa fazer a mudança. Para mim ser o melhor professor, eu tenho que ser aquele professor que vai aplicar todas as tecnologias. Até porque não são todas as tecnologias que precisam ser usadas. Elas estão a serviço do que está dizendo aí, do objetivo de aprendizagem. Por que eu vou usar um time, ou por que eu vou usar um laboratório, o doutor Inês falando ali, né? Treinou. Ontem a Lúlia falou assim, me lembrou para a gente o caso das gêmeas siamesas. Foram testes no aplicativo. Quer dizer, o objetivo era de quem fazia a cirurgia. Vou testar. Então, é melhor para mim trabalhar a interpretação de texto, no caso de um Word ou, sei lá, uma rede social. A rede social me ajuda a que esse aluno faça a escrita, mas eu quero a interpretação. Qual é a tecnologia que eu uso? Eu só acredito que você se encontra docente e vários colegas de profissão,
eu vejo que, assim, esse desafio, a nossa geração, a nossa mulher, que está, inclusive, buscando conhecimento, a gente enfrenta esses desafios. Eu acho que a pedra maior em todas as questões que nos movem, que nos colocam, que nos colocam à frente, às vezes, não ser respeitado aquilo que nós planejamos, que às vezes, né, ou bem do Estado, ou a rede privada. O tempo, a questão da ansiedade, está falando. Não, de ter que fazer agora. Não, os gestores, aqueles que são nossos superiores, às vezes eles não solicitam coisas, a gente faz, a gente planeja, a gente organiza, e às vezes eles mesmos, eles tocam, eles mudam, e aí a gente fica assim, poxa, eu planejei tanta coisa, e pensei, e fiz acontecer. Então, às vezes, assim, a dificuldade do professor não está nessas pequenas coisas que, às vezes, por estarem fora, né, da aula diária, da sala de aula, são julgados alguns fatores, mas são outros fatores que, às vezes, são mais desafiadores. Porque esse aqui, ó, essa turma e outros, para cumprir para a gente. Olha que legal que ela está dizendo, né? Você está acompanhando, não sei se vocês também, o caso de São Paulo. São Paulo está em polvorosa desde ontem à tarde, por uma decisão do governo de tirar, a partir do 6º ano, o livro físico. Vai ser digital. Está uma polêmica, está uma polêmica em São Paulo, porque é isso que ela vai dizer. Né? Planejei, às vezes corta, faz mudança, top-down, enfim. A professora falou do médico, você falou nós tivemos aqui em Belo Horizonte um grande cirurgião pediatra, que é o Manuel Filipe, ele fez a primeira cirurgia de separação de cérebro, cirurgia que durou 14 horas. E o que ele não tinha situação realística, né? O que ele fez? Ele ficou estudando, desenhando, olhando, pegou tomografia, ficou 14 anos sem cirurgia, em Santa Casa, e eu podia fazer a separação, e deu certo. Você estudou 14 anos sem cirúrgico. Sem cirúrgico, ele aqui dentro, separando cada vaso do cérebro das crianças, separando do outro. O cirurgião pediatra. Hoje ele faria mais fácil, Sim. Mas ele fez daquele jeito. Sim. E salvou, sim. Um caso fantástico. Se fosse São Paulo, tinha que ser por todo lado. Aqui ninguém vai saber nada. E aqui, na verdade, ele foi grande cirurgia. Você imagina que esse cirurgia foi 14 horas. Ele é mais talentoso do que esse. Muito mais talentoso. E ele é vivo ainda. É velhinho, mas incrível. Mas essa questão das escolas, a gente vê muito a dificuldade que os gestores têm de se envolver com a parte pedagógica, de criar um projeto pedagógico nacional e de preparar os professores neste projeto pedagógico nacional. E é uma dificuldade que a gente tem na nossa universidade. Então, nós trouxemos a discussão de modelos pedagógicos para a alta administração grande. Eu estou sentado lá de RH, de finanças, de jurídico, por exemplo. Nós estamos fazendo essas escolhas pedagógicas para dar espaço para os nossos professores. Uma das mudanças grandes, que tem se tornado um desafio, mas que é a coisa mais innovativa, a gente começar a pensar no presente projeto pedagógico a partir de conteúdos, não de conteúdos. É outra disciplina. Onde é que você vai pôr disciplina digital? Disciplina, não é sentido, não é disciplina. A gente precisa pensar o que eu quero para o aluno ser capaz de fazer, de ser, de gostar, né? E realmente, muitas das coisas que nós conseguimos fazer na PIB, eu ninguém sabia qual foi o meu tamanho, ninguém podia de AD, aí eu falava as coisas, é assim mesmo, vamos fazer de novo, aí para, aí deu certo. Mas aqui, pode passar aqui. Aqui nesse planejamento das experiências, na execução das experiências que a gente tem no nosso espaço. Então, quando a gente fala de uma era digital, a gente não está falando de muita tecnologia. A gente está falando de uma mudança no nosso papel, porque muito que nos trabalha, a tecnologia vai resolver. Assim, eu passar a matéria, não preciso mais. Isso não significa que eu vou colocar um espaço dispensável, substituível. Significa que eu vou chegar lá, ou ver onde eu posso fazer a diferença na formação dos nossos alunos. E aqui entra uma mudança significativa, que eu já expliquei tanto. Professor Ismael, mais ainda, professor facilitador, professor mediador, gente.
Você que tem isso, facilitar, facilitar o termo. Ele é um líder educativo. Então, aí que vem a ideia disso, né, de alguém que Ele tem que inspirar. isso. A motivação dos alunos é a primeira ação que esse professor tem que fazer. Se ele não criar o desejo dos alunos de desenvolver aquela habilidade, então não vão fazer. Então, assim, isso, inspiração, dar o suporte emocional na hora que a coisa não funciona, apertar os botões. Você consegue mais um pouquinho, mas independente fácil de dar conta de mais um pouco. A tecnologia vai te ajudar a identificar onde estão os gargalos, onde que as pessoas estão travando, ou quem está travando, para você oferecer esse suporte. Eu tive uma discussão com um outro diretor da área de informática lá, que falou assim, nossa disciplina historicamente reprova 80% dos alunos. Está finalmente. Desde a época que eu era estudante. Mas, assim, minha adolescência eu passei. E daí, o que vocês estão fazendo? A partir das informações aqui, o que vocês estão fazendo? Então, já mês que vem, a gente vai ter de informação. Não é que precisa passar o aluno profissionalmente, as pessoas confundem isso, assim, eu preciso dar o suporte para o aluno, quer dizer que eu vou passar todo mundo? Não. Você vai dar chance a essa pessoa, entendendo quem ela é, quais são as dificuldades. E quando você faz um planejamento de uma experiência, você tem que se colocar nesse papel de alguém que acompanha, não é entregar e por fora. É aqui que nós temos espaço para fazer a diferença. É aqui que a gente precisa de mais pessoas. É aqui que a gente vai ser reconhecido pelo nosso trabalho de forma individual. Então, se eu saio da sala, mesmo o professor na mesma ação, vai ser excelente. Porque é uma pessoa. É nesse projeto de experiências que a gente, experiência de aprendizagem, que a gente tem espaço. E o nosso papel aqui não é mais de autoridade, de suporte, de apoio. Continuo não gostando do termo facilitador. Mas o termo mediador começou a fazer sentido depois que eu fui ler mais sobre mediação pedagógica. A gente não encontra sequer uma definição objetiva. Mediação pedagógica é isso. Porque o povo fala, tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso, tem aquilo. Sempre repetido, disponível a avaliação da INEC pergunta, né? Os professores fazem mediação pedagógica. Isso aí, o que é mediação pedagógica? Tanta coisa nesse termo. Mas é isso que a gente tem para fazer, porque, de novo, dar a aula, passar matéria, tecnologia resolve. Avaliar alunos, tecnologia resolve. Estruturar o processo de aprendizagem, alguém vai fazer o desenho, mas depois a tecnologia replica o professor. Se a gente não for capaz de entender como fazer essa intervenção na formação dos alunos, onde a gente faz diferença, é realmente o caminho da substituição. E a gente precisa entender, então, onde que são os desafios, onde que são os gargalos, onde que são os problemas que a gente pode falar neles, quais são os inimigos, e esse nome específico, que tem um livro muito legal, se vocês verem, chama 5 caminhos do engajamento, que fala quais são as situações desafiadoras para o aluno se envolver com o processo de aprendizagem, com uma experiência de aprendizagem. O primeiro deles, ele não está bem aí. É a ideia da desconexão. Ele não está preocupado com os resultados. Por quê? Segundo o inimigo, o desencantamento, ele acha chato. Caramba. Chato. Aquele negócio de ficar lá olhando, fazer a mesma coisa, chato. O celular é muito divertido. Então, não se envolve. É chato. Terceira coisa, essa é a porcaria. Distração. Distração não é um dos grandes inimigos do engajamento. A gente não larga esses aparelhos, você não consegue ficar 2 horas sem olhar, chega mensagem, se acontecer alguma coisa, nem sem as horas. Deixar o celular em casa é mais confortável que deixar a caixinha, né? Eu vim para cá, estava na experiência, eu disse, agora, o que eu chamo isso? Eu tenho dois, hein? Outro inimigo é dissociação. Eu não gosto dos meus coleguinhas, eu não estou nem aí para eles, eu não estou nem aí para a instituição, não quero saber, eu só quero ir para o embora, cara. Vocês lá, chamar, vocês lá, que chamar, por favor, que eu não importo. E eu tenho que me desenvolvimento. Por que isso? Eu não posso falar qualquer coisa, mas a diferença de não ia desculpar, só mais uma aí, o professor está preocupado comigo, não adianta falar nada. Então, essas 5 coisas a gente precisa entendê-las, e essas 5 eu poderia, claro, a gente pergunta as outras coisas,
para a gente poder trazer, criar as experiências bem-sucedidas se eu reconhecer onde elas podem falhar. Aí ele fala lá dos 5 inimigos do engajamento e ele cita no capítulo dedicado exclusivamente ao arqui-inimigo do engajamento chamado Paulo. É um teste de memorização que tem 4 problemas. Das notas 4, mas tá na parede. O primeiro problema é uma aposta alta. Você vai para a prova, você tem aquela chance que vale ponto para caramba. 20 pontos, 30 pontos. Se der errado, você está ferrado. Você não vai ter outra chance se você perder o mundo. Segunda coisa, ela é de interesse da instituição e não do aluno. O aluno não produz nada, ele não cria nada, ele não vale nada para ele. Ele não é um instrumento da instituição para ver quem passa ou não passa. Terceira coisa, os alunos não concordam com a prova, eles acham que é injusta, que é mal feita, que não é matéria que foi dada. Eles já vão preparados para serem cobrados de algo que eles acham que não foi corretamente ensinado, não era aquilo que foi explicado, e a gente vê isso com e eles já vão diante disso com uma expectativa de país. Sabe, vai dar errado, então, analisando, esse é um livro muito legal também, que eu recomendo para vocês lerem, ele chama Teaching Lessons, né? Lições da fraude. Ele, nas 100 páginas, ele te convence que não existe solução. Os alunos vão falar. O maior desafio é rever os métodos de avaliação de todos. O método de aprendizagem, o método de avaliação. A gente já conversou isso durante o processo. Então, e a avaliação online, ela virou briga gigantesca com as professores. O problema não é a avaliação online, é a sua concepção. É a forma. Então, eu também ensino a avaliação lá na pandemia, os caras ficaram loucos. As pessoas que reprovavam muito diziam, agora ninguém reprova mais, falta prova melhores. Você associa a prova toda e vê se copiou ou não copiou. E lê um por um. Não dá para você fazer uma prova como você fazia antigamente. Esse foi o grande drama na medicina. Mas a prova complicada é a prova padronizada, é aquela prova que a mesma pergunta de todo mundo. Se você baseia em questionário de prova, questionário, em cima de uma experiência de aprendizagem, cada um não tem o que copiar. Não faz sentido essa prova. E eles só conseguem responder se tiver participado. Ou, pelo menos, se tiver uma compreensão de Então, aqui pode ser um nosso risco. Mas para terminar, uma coisa que eu preciso entender que essa experiência de aprendizagem, que eu tenho que aprender a desenhar, que eu tenho que aprender a conduzir, a avaliar, ela tem que ser uma experiência de aprendizagem autêntica. O que é uma experiência de aprendizagem autêntica? Ela é baseada na realidade. E não na sua invenção, óbvio. Ninguém teve uma situação, mas você chega num curso lá de medicina e vai dar um exemplo estatística baseado na fábrica de sapatos. Não tem nada a ver. Ninguém vai querer estudar a fábrica de sapatos para medicina, não vai querer se envolver. Então, eu tenho que trazer para a realidade do aluno. E quando eu falo de trazer a realidade, eu estou falando de usar técnicas, de usar ferramentas que eles usam profissionalmente, mas de introduzir o caos da realidade nesse projeto. Porque se for muito fácil, o aluno chega no mercado e ele não sabe como reagir a um desafio. Uma experiência autêntica tem que fazer sentido para o aluno. Você não pode pegar um aluno despreparado, não sabe o que você está falando, você vai aprender a fazer isso aqui, não sei o que você está falando, não sei o que é isso, como é que funciona. Então, as coisas têm que fazer sentido. Ele tem que estar preparado para aquilo. Não adianta você dar um desafio lá de calcular uma transformada de Laplace, se o menino não sabe fazer uma causa derivada integral, isso é algo que eu sei citar, mas eu não sei o que significa. De passagem. E tem que ter significado. Uma experiência autêntica, o aluno produz algo. É uma produção do aluno, não é a produção do professor. O aluno
produz algo. E o quê? Depende. Pode ser algo simples ou pode ser algo mais, mas ele tem que produzir algo. E a sua avaliação não pode ser padronizada. Então, a avaliação da produção do aluno, ele precisa de feedback, sim. E a tecnologia nos ajuda a dar feedback em grande escala. Isso, tá? Precisa de feedback, sim. Então, não adianta a gente pensar que eu posso pegar lá meu livro, como eu fiz. Tanto minha vida, pegar meu livro e transformar em uma aula da aula. Eu preciso entender do cenário real, o que está acontecendo lá fora, como que as pessoas trabalham, quais são os seus desafios, como é que isso funciona, que tecnologias usam, como é que esse processo. E isso é um desafio grande para quem é de áreas que não são da formação dos sujeitos, professores da matemática, da estatística, da letras, e tem aquela disciplina que alcança todos os cursos, você põe aluno de A a Z dentro daquilo. Não vai dar muito certo. Sabe, um professor de estatística, num curso de psicologia, ele não vai conseguir orientar um projeto de psicologia, mas ele pode participar. Diferente. Porque provavelmente o psicólogo vai ter desafio com técnica estatística, ele pode participar. Mas ele fala assim, não, eu dou estatística igual em todos os cursos, foi o que eu estudei tantas vezes. Então não precisa mais de você. Porque aquilo que você sabe fazer com todos os cursos está muito. Então aí sim ele pode ser substituído. Eu preciso entender disso aí. Uma última coisa mas eu preciso entender que isso não está parado. Porque o aluno que eu recebi hoje será formado para um mercado que não é o de hoje. A gente começa a construir um projeto pedagógico, daí a 2 anos ele está em oferta, daí a 5, 6 anos esse aluno está formado. 8 anos aí, você acha que não vai mudar nada? Então, tecnologia, você tem 6 meses de vida e já mudar a nossa perspectiva. Se eu não entender quais são as tendências da área na qual eu atuo, para onde que as coisas estão indo, quais são as oportunidades, eu vou ser substituído. Sabe, porque assim, o que ontem uma palestra sobre inteligência artificial, assim, o que a máquina tem de maior limitação? Ela não consegue gerar sistemas mais complexos do que ela mesma. A máquina não é capaz de criar algo mais complexo que ela mesma. Nós humanos somos. Nós humanos somos criativos a ponto de olhar para o futuro e imaginar uma situação hipotética que vai fazer sentido para eu preparar. Então, eu vou evoluindo para além daquilo que eu tenho experiência. Uma inteligência artificial é baseada em padrões, experiências, processos passados. Então, o sistema neurológico está tudo. Até assim, para a gente explicar para o cara que ele vai ser demitido. Não queria uma sabe? Não quer dizer que eu não tenho empatia, que eu não tenho professor. Isso me ajuda. Eu quero alguém que me ajude. Você me fala isso, peça dica, é legal. Mas se eu falar assim, não, eu dou essa aula há 30 anos, não preciso mudar. Não dá. As pessoas vão usar a tecnologia para superar suas avaliações, para fazer tudo. Então, não basta entender como é a profissão. Eu tenho que olhar para o futuro da educação. Nós somos profissionais de diversas áreas, mas somos professores. E a gente tem esse desafio. Nós temos que lidar com 2 profissões, 2 carreiras. Um livro interessante de Insights, com papel, de uma galera da Procuradoria, que eles falam as seguintes coisas. A docência na educação superior é a única profissão para a qual as pessoas não têm uma formação específica, obrigatória, e que ainda trabalham sozinhas. É a única profissão. Então, acho que o cenário agora é da gente repensar esse papel, repensar a nossa participação na formação dos alunos e, acima de tudo, entender que nós não faremos nada mais sozinhos. É isso. Tá bom? Eu disse que era uma história pessoal, eu programei para falar, como sempre, 30 minutos, né? Uma frase. Então, nós não estamos fazendo nada sozinhos. Que legal, gente. Marcos, por favor, uma salva. Que legal, que legal. Ontem a Lúlia esteve aqui com a gente, hoje o Marcos é inspiração pura. Eu acho assim, foram 2 dias de inspiração pura. Eu conheço o Marcos há muito tempo. Eu sempre aprendo alguma coisa nova. E hoje ele traz assim, coisas e atentaram, como essa última fala aqui, ó.
O discurso recorrente da IA, da inteligência artificial, a gente tem que pensar é o seguinte: inevitavelmente já está na nossa vida, acessível em um nível muito baixo. Tem um documentário na Netflix chamado Inteligência Artificial, e ele faz justamente essa pontuação que você fala. Eu ouvi semana passada e hoje eu ouço com você. O robô não tem recomposição. Então, hoje, né? Sabemos aí o que vem no futuro. Mas hoje ele não recria a solução. Ele tem a solução que ele aprendeu. É isso, é padrão. O algoritmo é padrão. Você diz, faça isso, faça isso, faça isso, ele chega ali no nível. Outra coisa, ele não colocou na sua lista Black Mirror, Netflix. Please, Black Mirror. Please, Black Mirror. Black Mirror trabalha o lado da tecnologia. Você estava falando das férias? Tem uma do Black Mirror, que é da adolescência, o nível de suicídio das crianças e a questão da exposição de forma exponenciada. Ele trabalha só a rede social. E as pessoas ficam criando fakes para aparecer. Ele trata justamente isso, que é isso da foto ali. Só esqueceu que a TV estava atrás, né? Black Mirror. E o grau de ansiedade que são os nossos adolescentes do curtir. E aí tem outro documentário da Netflix, que é Dilema das Redes Sociais, que usa psicologia, alunos do mestrado, persuasiva, professores de psicologia persuasiva. Quer dizer, por que a gente recebe a notícia do Facebook? Lembrança de um ano atrás. Vejam o dilema das redes sociais. Muito legal, né? Se é tudo algoritmo, ele está analisando lá, está falando do Facebook, está contando como é hoje. Então, ele está analisando o teu padrão de comportamento. Se você subir da rede social, ele consegue perceber com tudo que você publica, ele faz uma análise de padrão do teu comportamento. Por isso que ele diz, há um ano atrás, para quê? Para te motivar a psicologia persuasiva, a você publicar algo. Geralmente as pessoas pegam e republicam aquilo, ou ele está ali batendo na porta para você falar. Então, gente, atenção, o mundo já mudou. Bom, sabia no processo de mudança. O Marcos pontua isso assim para nós. Nossa, Marcos, só tenho que te agradecer, assim, mais uma salva de palmas para o Marcos. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Tem alguma pergunta, alguma votação? Não? Eu vou passar para o Hélio. Nossa selfie coletiva antes de ir embora. Hélio, por favor. Boa noite, gente. Quero reiterar as palavras da professora Jucimara, nossos agradecimentos ao professor Marcos. Realmente, a gente já vinha com muitas inquietações, né? Depois da sua fala, a gente sai com elas multiplicadas. Mas o importante é que nós temos aí que enfrentar os desafios e nos preparar cada vez mais para fazer com que eles façam parte da nossa vida no dia a dia. Né? Muito obrigado. Um certificado para o professor, pela sua brilhante exposição. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Gente, Ale, ontem a gente achou que era melhor de pé, né? É de pé melhor? Não, ontem a gente achou que era melhor sentado. Só o palestrante de pé. Não, o Bruno dá um toque aí.
Doutor Elias, vem para cá, né? Isso, isso. Todo mundo sorrindo, ó, pajarito. Muito bem. Não, mais a gente faz. Pode falar um pouquinho. Eu posso assim, já tem para internet. Então, esse negócio tem não tem que estar pressão. Sim. Posso delimitar. Eu não quero de país. Por exemplo, uma situação, o conteúdo seria realmente isso, mas aí eu estou feliz sem saber se você está muito sensitivo, você porque, tipo, a moça de aí nós vamos fazer tudo enfermagem. Eu vou descer, eu vou aplicar. Eu vou aplicado, o resto eu vou aplicar. Essa é a mania que nós temos. Essas caras, estatísticas, pesquisa, biologia na psicologia, pode ser quantitativa, isso não dá segurança. Quanto que e começa a conhecer esse tipo de primeiro critério, elaborar esses mercados. No critério, executar esses mercados. Você tem que saber esses critérios que dizem seriedade. É só colocar a senha, H423 e tá tudo pronto. Tá tudo aqui, ó. Todos os computadores vão começar a arrumar assim. Ó. Na pesquisa de mercado, executar até conhecer os problemas de então, quero saber o que caracteriza uma participação de mercado e esse Teams, PowerPoint, tudo esse banco aqui, ó.
Se aproxima. Eu não lembro. Ele tá lá. Tá. É subjetivo. Aí vai. Eu supero. Esse mercado foi criativo. Parado de compartilhar. Quem quer ser criativo, vai ser.